O caso Ramagem e o pacote anti-Supremo, aí a gente está falando também daquela PEC das monocráticas, que pode ganhar atração na Câmara dos Deputados, tem o entusiasmo de líderes para avançar, basta apenas a criação de uma comissão especial e levá-la ao plenário na sequência. Tudo isso foram também assuntos discutidos na noite de terça e esses pontos, Luísa Martins, minha companheira de apuração, que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal, saíram da boca do ministro Gilmar Mendes. Ele não se intimidou, mesmo que tenha sido instado, consequentemente, por um a um ali, a responder sobre essas questões de emenda parlamentar. Conta um pouco de qual foi a reação do Gilmar Mendes, de acordo com a nossa apuração, Luísa. Oi, Tainá. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Tainá, foi uma reunião, como você disse, com um tom bastante duro por parte dos parlamentares. Eles externaram toda essa preocupação que você acabou de contar para a gente com tantos detalhes sobre as investigações em torno da destinação de emendas parlamentares. Há uma investigação em curso aberta pelo ministro Flávio Dino sobre aqueles 4,2 bilhões em emendas parlamentares que o ex-presidente da Câmara, junto com 17 líderes partidários, teriam tentado manipular ali, interferir indevidamente na destinação dessas emendas e também, paralelamente, aquela investigação da operação Overclean, que está com o ministro Nunes Marques e também diz respeito à falta de transparência, né, e ao uso indevido de emendas parlamentares. Tudo isso foi colocado para o ministro Gilmar Mendes no seguinte sentido: olha, enquanto os deputados estiverem com uma espada nas costas, sem uma conclusão dessas investigações, vai ser muito difícil evitar uma escalada dessa crise do Poder Legislativo com o Poder Judiciário. Olha, eu acho, Tainá, que não tem uma edição aqui do Bastidores em que a gente não toque em algum assunto que possa vir a gerar um ponto de atrito entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros minimizam isso, dizem que faz parte, né, esses embates, essas discordâncias eventuais fazem parte da correlação de força entre os poderes, do desenho institucional dos poderes da República, mas o fato é que a cada semana vem uma nova pauta que pode abrir, né, novos pontos de embate ali com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e isso acaba, então, gerando, né, uma espécie de crise institucional que tem sido, então, bastante frequente dos últimos anos para cá. Gilmar Mendes ouviu, né, foi praticamente sabatinado ali a respeito de algumas questões envolvendo, por exemplo, emendas parlamentares. Houve também alguns assuntos, obviamente, da ordem do dia, como a questão da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, a própria decisão do Supremo, que decidiu manter a maior parte da ação penal contra Alexandre Ramagem pela tentativa de golpe de Estado. Gilmar ouviu e depois, segundo fontes que estavam nessa reunião, Gilmar deu ali as suas posições, defendeu o ministro Flávio Dino, defendeu, inclusive, o rigor que Dino tem colocado em relação a essas emendas parlamentares, um problema de falta de transparência e rastreabilidade que não é de hoje, é de muitos anos. A gente lembra que, salvo engano, foi 2020 ou 2021 que o Supremo barrou o orçamento secreto, determinou alternativas para que o Congresso pudesse permitir o rastreamento de toda essa verba pública, e isso acabou que não foi feito, pelo menos não da maneira que deveria ser feita. Havia muita margem, muita brecha para uma burla a esse sistema de transparência, e aí com isso, desde que o ministro Flávio Dino chegou ao Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Lula, e assumiu esses processos sobre as emendas parlamentares, processos que antes estavam sob a relatoria da ministra Rosa Weber, Dino tem, então, sido bastante rigoroso e severo, não hesitando em bloquear as emendas quando ele entende que há algum mínimo risco aí de corrupção, de fraude, de algum desvio, né? E a gente lembra que várias outras investigações estão no Supremo sobre vários outros parlamentares e com vários outros relatores, vários outros ministros que também acabam analisando essa questão das emendas. Gilmar, além de ter defendido Flávio Dino e dado esse contexto sobre as emendas parlamentares, defendido, inclusive, a continuidade dessas investigações, desde que seja cumprido ali, né, o tempo hábil, o tempo determinado ali para que não haja uma investigação prolongada, para que haja uma resposta mais célere. Gilmar também fez questão de dizer que toda e qualquer
qualquer tentativa de avançar com pautas anti-STF devem ser barradas na Corte em caso de judicialização, não só em relação à ramagem, mas várias outras em relação, por exemplo, à PEC das monocráticas, aquele outro projeto que busca dar ao Congresso a possibilidade de suspender ações do Supremo. Tudo isso, Gilmar foi bastante claro aos parlamentares, dizendo que o Supremo tem sim unanimidade, está unido, está junto ali para defender as posições da própria Corte. E, por fim, só para concluir, um dos pontos ali que foi debatido entre o ministro e os parlamentares foi o seguinte: olha, é melhor nesse momento o Congresso focar nas chamadas pautas estruturantes. Pautas que digam respeito à saúde, à educação, tem a PEC da segurança pública, que é muito importante, que está pendente, né? Então, vamos focar no que pode realmente se desdobrar em algo de bom para a sociedade brasileira, do que ficar insistindo nessas pautas de picuinhas, digamos assim, e pautas que podem acabar azedando o clima entre os poderes, porque essas pautas, de fato, se forem aprovadas, se forem eventualmente sancionadas, o que é uma hipótese improvável, acabarão, no fim das contas, travadas pelo próprio Supremo, Tainá.